Igreja, boa noite, que alegria nós estarmos aqui. Queria convidar você para ficar de pé aí no seu lugar. Se você puder, fala com a pessoa que está aí perto de você, atrás de você, alguém que você não falou ainda, depois que chegou na igreja. Fala, que bom te ver aqui, meu irmão, que alegria estarmos juntos na casa do Senhor para adorar. Aleluia. Se você puder, feche os teus olhos nesse momento. Vamos nos conectar com aquilo que Deus tem preparado para essa noite. Senhor, nesse momento nós deixamos, Pai, lá fora, todas as distrações, todas as preocupações. E nós queremos, Senhor, nos conectar unicamente ao Teu coração, aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Nós queremos também derramar aos Teus pés uma porção, Deus, de adoração, de entrega, de rendição nessa noite. Espírito Santo de Deus, Tu és bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Pai, nós levantamos as nossas vozes, nós erguemos as nossas mãos, Deus, em adoração, em exaltação ao Teu nome, àquele que é bom, àquele que é digno, aquele que é dono de todas as coisas, aquele que tudo pode. E nós levantamos hoje a nossa voz em adoração. Se você pode, meu irmão, levanta as tuas mãos, levanta a tua voz, libera uma palavra de adoração para Ele. Jesus, muito obrigada, porque o Senhor é bom, porque o Senhor nos sustenta, porque o Senhor é aquele que nos trouxe até aqui e nos manteve de pé. Obrigado, Jesus. Seja adorado, seja exaltado. Oh, nós te amamos, te adoramos, te desejamos. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Rei da glória, pode entrar, pode entrar, pode entrar. Nós queremos mais do Senhor, nós queremos mais. Aleluia, seja adorado. Nós preparamos o caminho, erguemos as nossas vozes e dizemos: tudo está preparado aqui, a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém.
morte não entra, a estrada que corre pro mar, o vento que abre o caminho é você. É você. Vamos lá, igreja, joga a nuvem. A nuvem que aponta o destino é a mesma que cobre o passado, o pão que sacia a fome, a rocha que mata minha sede é você. É você. Se você pode, levante suas mãos o mais alto para os céus e diga: mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte, o medo. Erga sua voz nessa noite e diga: então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Vamos juntos, diga: mais perto do monte, mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória. Mais perto da glória, mais perto da morte. Deixa o teu pulmão te a igreja e diga: então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, também é você, é tudo sobre você. Então me tira o medo que me faz suba em meu lugar, e que me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada também é você. Só quem vai subir o monte, levante suas mãos e diga: eu vou subir o monte, eu vou subir o monte, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa e vou fazer morada, e vou. Vamos mais igreja, diga: eu vou subir o monte, eu vou subir o monte, Que muitos desistem. e vou ficar até te encontrar, eu vou entrar e vou fazer morada. Só se você consegue, levante suas mãos para os céus o mais alto e diga: eu vou subir o monte, eu vou subir o monte, que muitos desistiram, e vou ficar lá até te encontrar. Eu vou entrar na casa
vou fazer morar, e vou ficar. Levante suas mãos o mais alto para os céus e vamos cantar isso mais uma vez. Diga: eu vou subir o monte, eu vou subir o monte que muitos desistiram, e vou ficar lá até ti. Eu vou entrar na casa e vou fazer morar, e vou ficar lá até te encontrar. Queremos te encontrar, queremos te encontrar. Espírito Santo, se manifesta aqui. Se você sabe, cante comigo, igreja. Se passam os anos e eu nunca posso deixar de amá-lo, ainda é doce em meus lábios seu nome. Sua eterna beleza fascina meus dias, ainda é doce em meus lábios seu nome. Vamos juntos, igreja. Diga ao Espírito: ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Diga mais uma vez: ó Espírito, ó Espírito, abre os meus olhos outra vez, pois nós queremos te ver. Quero ver a beleza de Deus no Filho. O segredo de Deus e o seu saber procurei encontrar. Persegui sua glória, achei o Filho. Vamos mais uma vez, igreja. Diga os segredos. Os segredos de Deus e o seu saber procurei encontrar. Persegui sua glória, achei o Filho. Vamos lá, igreja, diga ao Espírito, vamos lá. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Ó Espírito, abre os meus olhos outra vez. Quero ver a beleza. Quero ver a beleza de Deus no Filho. Eu sou voz, vamos dizer: Cristo,
Cristo, beleza de Deus, Cristo, fonte de prazer, Cristo, quero conhecer, Cristo, vamos mais uma vez, diga Cristo. Suas mãos mais alto, e só a igreja declara: qual é a beleza, qual é a beleza, qual é a beleza que existe em ti, que eu ainda não vi, diga qual é a beleza que existe em ti, que eu ainda não, mais uma vez, diga isso, igreja, qual é a beleza? Qual é a beleza que existe em ti, que eu ainda queremos te contemplar nessa noite? Qual é a beleza que existe em ti? Todos juntos diga Cristo. Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, Cristo, a beleza, a beleza. Contemple Ele nessa noite, contemple Ele nessa noite. Tu já estás aqui, Cristo. Diga Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Cristo, sim, Ele é tudo. Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo é Cristo. Vamos mais, igreja, vamos mais uma vez. Diga Cristo, Cristo é tudo que Deus pode nos dar. Se Ele é tudo, oh, Cristo, a beleza revelada do Pai. Cristo, levante suas mãos o mais alto para os céus e diga: maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro. Em uma só voz vamos cantar como eu espero o dia, diga: como espero o dia em que verei, como eu espero esse dia, como espero o dia em que a alegria, diga maravilhoso pela última vez, maravilhoso, admirável, a tua presença, ela é mais desejável. Melhor que a vida é o teu amor.
desejamos ir muito mais em ti. Queremos tua presença, Jesus. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Toda honra e glória a Ele. Diga isso. Quero conhecer cada dia mais a Ti, estar em Tua presença e adorar. Revela-nos Tua glória. Desejamos ir muito mais em Ti. Queremos Tua presença, Jesus. Vamos seguir, levanta as Tuas mãos e declara. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. E ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra. Nada vai roubar Tua glória, nada vai roubar Tua glória. Tudo veio de Ti, tudo volta pra Ti. Nada vai roubar Tua glória, nada vai roubar Tua glória. Tudo veio. Vamos ser, declare isso. Só a igreja e a bateria. Nada vai roubar Tua glória, nada vai roubar Tua glória. Tudo volta pra Ti, Nada vai roubar Tua glória, nada vai roubar Tua glória. Tudo veio de Ti, tudo volta pra Ti.
aquele que é digno, te exaltamos. Te exaltamos. Aleluia. Você pode fazer melhor. Te exaltamos. Você pode fazer melhor. Ó Senhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Aquele que é Você pode fazer melhor. Te exaltamos. Te exaltamos. Aleluia. Quem está de feliz de estar na casa do papai? Aleluia. Glória a Deus. Você pode tomar seu assento. Sabe? Eu estava ali atrás e uma irmã, ela veio contar um testemunho. A gente recebe muitos testemunhos, principalmente do 12 por 12, mas não é a questão do 12 por 12. O ambiente, a unidade dos irmãos, isso que faz a diferença. Quando os filhos estão ao redor da mesa, o pai faz grandes coisas, amém, irmão? E ela falou: pastor, olha, meus pais estão começando a vir para a igreja, e um câncer que tinha sido detectado, ele secou. Aleluia. Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. É o segundo câncer, se eu não me engano, o segundo ou terceiro câncer que eu recebo testemunho dos últimos 2 meses para cá. Um irmão aqui da igreja, ele estava com um tumor atrás do olho, que simplesmente apareceu do nada. E a médica já tinha marcado a cirurgia para ele. E ele disse: pastor, eu preciso ir para o impacto, porque eu sei que Deus vai me curar. Aleluia. Homem de fé, não é não? Homem de fé. Irmãos, nós podemos consultar os médicos, com certeza. Mas o bom é quando o médico é ateu, irmão. Porque aí você volta lá só para contar o testemunho e o médico aceitar Jesus, não é não? Ele foi pro impacto. Aí na outra semana ele voltou lá. Só tinha a marca do tumor. Cadê a glória? Glória a Deus. Glória a Deus. Sabe, papai continua fazendo coisas, milagres e prodígios. Nesse momento de dízimos e ofertas, eu queria trazer talvez uma das maiores mensagens de Jesus. Quando Jesus ele senta com Pedro e ele pergunta para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro diz: Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, se tu me amas, ele: ô Senhor, tu sabe que eu te amo. A terceira vez: Pedro, tu me amas, Pedro? E aí Pedro, geralmente eu faço essa pergunta geralmente eu repito a mesma pergunta para as pessoas que Deus aponta que está com problema. Na primeira ela diz: não, está tudo bem. Na segunda ela faz assim, mas na terceira ela começa a chorar. Isso geralmente não falha. E enquanto Pedro respondia, Jesus dizia assim: apacenta as minhas ovelhas.
apacenta as minhas ovelhas. Se tu me amas, apacenta as tuas ovelhas, as minhas ovelhas. Essa talvez seja a mensagem para a nossa geração, onde tantos têm esquecido de olhar para dentro de casa, ou até olhar para o lado e não ver o irmão que está sentado ao lado. Quando eu acho que o maior nível de obediência, intimidade e maturidade na fé é quando nós apacentamos ovelhas. É o maior nível. É quando nós entendemos a mensagem da cruz, que o eterno, o inalcançável se tornou alcançável para servir o próximo, para apacentar ovelhas, para apacentar ovelhas. E quando nós dizimamos e ofertamos, isso de alguma forma, isso cria um ambiente, uma estrutura, cria meios de nós conseguirmos abraçarmos mais pessoas, ajudarmos mais pessoas, colaborar com mais famílias, treinar mais jovens, abraçar e colocar no colo mais crianças, e que essa ajuda extrapole, porque tudo de Deus é abundante. Diga assim: o meu Deus, Ele é abundante. E a abundância sempre vai chegar no próximo, porque nada é para a gente. Se a igreja entendesse que nada é para você, tudo é para o próximo, tudo seria diferente. Já parou para pensar nisso? Olha para a pessoa que está do teu lado aí. Olhou? Pronto. Tudo que você recebeu é para ela aí, para essa pessoa. Isso significa que tudo que Deus deu para ela também é para você. Então sempre a gente vai estar recebendo do outro e sempre nós estamos entregando para o próximo. É assim que funciona. Jesus não construiu uma única casa para ele, não teve um único carro. O túmulo era emprestado e a cruz também não era dele. Nem onde ele nasceu era dele. Mas ele veio nos mostrar algo tão impressionante, que o amar o próximo é sempre quando nós amamos o próximo. Toda vez que nós amamos a Deus, nós amamos o próximo. Mateus 25. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Estava preso e fosse me visitar. Esses são os justos. Os justos. Porque os justos são parecidos com o Pai. Amém? Vamos se levantar, vamos orar. Os justos são parecidos com o Pai. Então, quanto mais parecido com o Pai você é, mais parecido com Jesus você é. E como diz 1 Colossenses capítulo 1, Ele é a imagem de Deus invisível. Uau! Nós podemos ser a imagem de Deus invisível se nós manifestarmos Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Feche seus olhos, Pai. Vamos, Paizinho, nós estamos aqui, Pai, para celebrar o que o Senhor fez. O Senhor se fez homem para mostrar o amor ao próximo, ao serviço, a compaixão, a humildade, o respeito. Que o Senhor coloque em nós, Senhor, o Teu amor, e que nós possamos apacentar as nossas ovelhas e as Tuas ovelhas, em nome de Jesus. Venham, queridos, tragam os dízimos e ofertas à casa de papai. Pois Tu és o mesmo para sempre, Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não
pois tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Você sabia que o nosso Ministério CR das Nações oferece um processo de restauração através do Grupo de Passos? São encontros semanais, com duração de 5 meses, baseado nos 12 passos e em fundamentos bíblicos. Inscrições do Grupo de Passos do CR já estão abertas. Você pode fazer a sua inscrição através do app da CN. Restauração é para todos! Viva uma imersão profunda no Reino de Deus. Inscrições abertas para mais uma turma da Escola Integral de Formação de Libertadores, EIFO1. Um curso para quem deseja desenvolvimento pessoal e ministerial transformador. Vagas limitadas. Inscrições no aplicativo CN. A sala de oração é esse lugar preparado para que você cresça em intimidade com o Senhor e viva experiências poderosas. Não fica de fora, nós esperamos você. Os pequenos grupos são encontros durante a semana para viver a fé em comunhão. Um tempo de conexão, cuidado e crescimento espiritual perto da sua casa. Encontre um PG e faça parte. Você sabia que a nossa igreja ora 24 horas por dia? Nós queremos te convidar para fazer parte desse movimento de oração e intercessão. Para isso, você acesse o aplicativo da CN Fortaleza e se inscreve. Com certeza vai ser uma alegria ter você junto conosco nesse movimento. O Instituto Basileia é o braço social da Comunidade das Nações lá no Vicente Pison. Lá nós amamos, servimos as pessoas e o nosso intuito é fazer com que Jesus, através dos serviços sociais da igreja, seja apresentado àquelas pessoas. Então venha, conheça o Instituto Basileia e faça parte. A CN Store é esse lugar preparado para você adquirir livros, bíblias e também nos ajudar no nosso projeto de Castanha e Mel. Por isso, não fica de fora, passa lá após o culto. Tenho certeza que você vai encontrar um livro, uma bíblia que vai edificar a sua fé. O CN Kids é um ministério onde as crianças aprendem sobre Jesus de forma criativa e cheia de amor. Enquanto os pais participam do culto, as crianças estão sendo impulsionadas em Jesus lá no Kids. Vem conhecer o CN Kids, traz seu filho. Contamos com você para ser resposta de Deus para muitas famílias. Você sabia que nossa igreja atende várias famílias com doação de alimentos? E para isso, nós contamos com a sua generosidade. Por isso, toda vez que você vier ao culto, traga um alimento, com certeza vai alcançar alguém. Esse foi o nosso CN News. Siga-nos nas nossas redes sociais. Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Você pode dar uma boa noite para 2, 3 pessoas aí ao seu redor, só porque você é muito cortês e simpático. Boa noite a todos. Nós queremos, nesse momento, conhecer as pessoas que estão nos visitando pela primeira vez. Sua primeira vez aqui, por favor, levante uma das suas mãos, mantenha a mão levantada, alguém vai até você e vai te dar uma pequena lembrança. Muito obrigado pela sua presença. A igreja pode dar uma salva de palmas a essas pessoas. João 2, você sabe que a primeira igreja institucionalizada no mundo foi aos 300 anos depois de Cristo, na Albânia, não, onde parou o Monte Ararat, onde é o Monte Ararat, alguém me ajuda? Não, oh meu Deus, que branco, eu vou lembrar aqui.
E essa igreja foi por Gregório. Muita gente pensa que foi em Roma, mas não foi em Roma. Foi Gregório que iniciou essa igreja, e foi a primeira igreja organizada. O primeiro país cristão foi a Armênia, lembrei. A Armênia. Então a igreja mais antiga do mundo não é a igreja romana, católica, a igreja mais antiga do mundo, é só olhar para a história, é a igreja ortodoxa armênia. Foi o primeiro país cristão do planeta Terra. E foi a primeira igreja que realmente se organizou. E depois, as igrejas em outros lugares do mundo começaram a seguir muito o que a igreja armênia fazia, porque ela já tinha mais tempo de igreja organizada. Então, a igreja armênia começou um padrão de leitura bíblica que depois, tanto a igreja de Roma, tanto os anglicanos, tanto os ortodoxos russos, os ortodoxos gregos, os católicos, todo mundo começou a seguir. É o que se chama de lácteo contínuo, ou leitura contínua da Bíblia. Por que eu estou falando isso? Porque faz 1.700 anos que hoje a igreja lê João capítulo 2. Você imagina, 1.700 anos nos países cristãos, que hoje a leitura que se abre nessas igrejas cristãs é João capítulo 2. E por que João capítulo 2? Porque sempre no terceiro domingo do ano, iniciava-se com Jesus manifestando quem ele era para os seus discípulos, ou seja, para quem estava presente, Jesus estava manifestando. Porque esse texto aqui, se você for lá para o verso 11, diz assim: e revelou assim Jesus a sua glória, e os seus discípulos creram nele. E esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou. Então, hoje eu tenho, primeiro, nós vamos fazer um fechamento dessas 2 semanas, esses 2 domingos que nós passamos em oração, né? 12 por 12 foi um momento poderoso. E também essa inauguração de Jesus para o nosso ano, como quem ele realmente é e o que ele realmente quer fazer. Vamos lá para João capítulo 2. Não é incrível? Eu me sinto tão solene, né, fazendo a mesma leitura que Policarpo fez no ano 4, mesma leitura que Clemêncio fez. Muita gente não conhece o que é patrística, e eu acho que todo cristão tem que estudar um pouquinho de patrística, porque a gente conhece os discípulos de Jesus aqui, mas não conhecemos a próxima linha, a próxima fase. Depois que João morreu, quem é que assumiu a igreja? Depois foi o último discípulo, né, de Jesus a morrer. Então são essas, nós chamamos de patrísticas, são esses pais da igreja. Então, do ano 300 ao ano 400, se eu me lembro bem, gente, eu nem preparei para falar isso. Nós temos os pais apostólicos. Do ano 4 ao ano 5, nós temos os pais defensores da fé, que nós chamamos, e do ano 5 ao ano 6, nós temos os pais teológicos, que esses pais foram que organizaram de fato a igreja, como nós a conhecemos hoje. São homens, a maioria morreu mártire. Então, assim, gente, por exemplo, Policarpo era discípulo de João, é o João que escreveu aqui. Então, assim, morreu queimado lá em Esmirna, por organizar a igreja. Então, a igreja, nós estamos aqui hoje no sangue de muitos apóstolos e discípulos poderosos de Jesus, que pagou o preço para que a gente pudesse estar aqui hoje. Isso é incrível. João 2:1, vamos lá. No terceiro dia, houve um casamento em Caná da Galileia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eis que não tem mais vinho. E respondeu Jesus: o que temos nós em comum, mulher? Ou, em outra versão, que tenho eu contigo, mulher? A minha hora ainda não chegou, a minha hora ainda não é chegada. Sua mãe lhe disse aos serviçais: façam tudo o que ele vos mandar. Ali perto havia 6 potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para purificação cerimoniais,
Em cada pote cabia entre 80 e 120 litros. Disse Jesus aos serviçais: encham os potes com água. E encheram até a borda. E então lhe disse: agora levem um pouco de vinho ao encarregado da festa. E eles assim o fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora o soubesse os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse: todos servem primeiro o melhor vinho, e depois os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória e os seus discípulos creram nele. Amém? Feche os seus olhos comigo, vamos orar. Pai, a nossa mente está aqui, nesse lugar, atenta. O nosso coração está aberto. Nós queremos sempre que o Senhor comunique verdades e princípios e valores, e que os cele com poder o fogo do Espírito, a fim deles se transformarem em limites, em inspiração, em algo que nos impulsione para o nosso próximo momento. O que nós mais queremos, como os teus filhos, como os teus servos que estamos aqui, é nos tornar mais parecidos com Jesus, a fim de sermos a continuação do ministério dele, e honrarmos tudo que ele fez durante o seu ministério, sua morte, sua ressurreição. No nome de Jesus nós oramos, amém? Amém. Vamos lá. João é um evangelho diferente. Você tem os evangelhos que são sinópticos, a palavra sinóptica é igual, que é o evangelho de Marcos, de Lucas e de Mateus, em especial o evangelho de Mateus e Lucas, que fazem uma genealogia. Mateus faz uma genealogia de Jesus vindo de Davi, provando que Jesus é o Messias. E Lucas faz uma genealogia para conectar nós aqui, os não-judeus, que são chamados na Bíblia de gentios, a Jesus. Lucas coloca uma moabita, Ruth, na genealogia de Jesus. E coloca também uma cananeia, Raabe, na genealogia de Jesus. De um certo modo, ele diz assim, olha, Jesus é judeu, mas ele se conecta com você que é gentio. Então, essa tentativa dos dois de fazerem a genealogia e mostrar quem Jesus é na sua árvore genealógica. Mas João não tem um esforço desse. João começa o evangelho dele mostrando a genealogia espiritual. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. E o Verbo estava com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele era a luz do mundo. Os outros começam mostrando que Jesus é rei, que Jesus é Messias. Mas João começa o seu evangelho dizendo que Jesus é Deus. E essa grandeza de Jesus na criação, ele é a palavra que saiu da boca de Deus, quando Deus disse haja luz. E o primeiro capítulo de João, olha que incrível, né? O primeiro capítulo de João para o segundo capítulo de João, existe uma diferença tão absurda, porque o primeiro capítulo Jesus está no céu, rodeado por anjos, agente principal da criação de Deus, e no segundo capítulo ele está rindo numa festa, ele está com seus discípulos, num tempo de amizade. Que incrível! Assim, o mesmo Jesus que é Deus está entre os anjos, é o Deus que está na festa da nossa vida, é o Jesus que se envolve com as coisas do dia a dia, que está na nossa diversão, que está entre os nossos amigos. Esse é o mesmo Jesus. E João mostra isso como se fosse a continuidade, que Jesus não é diferente. Ele é Deus
e ele é homem. E é impressionante que dos 12 anos de Jesus, quando Jesus é visto pela última vez, até essa aparição de Jesus aqui são 18 anos. 18 anos. E quando Jesus aparece, depois de 18 anos, para fazer um milagre, preste bem atenção, querido. Jesus não faz um milagre de cegueira, nem de lepra, nem ressuscita, porque todo mundo diz assim, que milagrão, né? Nossa, ressuscitar um morto, isso é um milagre. Como diz o pastor aqui, o cura do câncer, é incrível, é um grande milagre. Jesus não começa o ministério dele fazendo o que é necessário. Jesus começa o ministério dele fazendo o que é inconveniente. Com coisa simples. Irmão, esse casal teve uma inconveniência. Eles estavam lá rindo e festejando com os amigos no casamento e faltou vinho. Faltou vinho, vai todo mundo para casa. Faltou vinho, vamos tomar água. Faltou vinho, não toma vinho. Mas o primeiro milagre de Jesus não é uma necessidade, é uma inconveniência. O primeiro milagre de Jesus não é algo profundamente necessário. O primeiro milagre de Jesus, queridos, é uma chateação. É um incômodo menor. O primeiro milagre de Jesus é com minúcia, é com coisa simples, mundana. Ouça bem, essas coisinhas que você nem gosta de pedir a Deus, que você nem gosta, você acha que Deus nem está. Nessas coisinhas que são para o seu prazer, para a sua alegria, você acha que Deus nem se preocupa com isso? Deus está preocupado, coitado, com essas grandes coisas, com essas grandes necessidades. E o primeiro milagre de Jesus é para manter a festa acontecendo. Eu vim aqui para dizer que Deus está preocupado com todas as áreas da sua vida. Deus está preocupado até com as áreas que você acha que Ele não está. Assim, aquelas áreas que você nem tem coragem de orar. Porque tem gente aqui que diz assim, eu vou incomodar Deus com esse negocinho aqui, eu vou incomodar Deus com isso, isso aqui eu passo sem, eu passo com, se eu tiver está tudo bem, se não tiver está tudo bem. E Jesus está lá assim, por favor, ora, porque eu quero fazer um milagre na sua vida, em todas as áreas, nas coisas mais simples. Eu queria alguém aqui para dizer que Jesus se preocupa com tudo, com as coisas difíceis e com as fáceis. E o primeiro milagre de Jesus começa assim. Jesus vai num casamento e a mãe de Jesus coloca ele numa situação difícil. E mães podem fazer isso. E mãe faz isso. Irmão, mãe te coloca em situações embaraçosas. Ontem mesmo eu estava numa festa. Aí trouxe uma mãe, trouxe uma menina aqui, que está com a gente aqui desde 13 anos já, e a menina tem uns 18 anos, então ela está aqui na igreja desde os 5 anos de idade. Aí trouxe assim, aí pegou nas bochechas, olha pastor, como é que ela está linda. Mãe, um adolescente, já um adulto, e a mãe pegando, ela não está tão linda pastor, olha o meu nenenzinho cresceu. E a menina toda vermelha, porque mãe, é isso irmão. Mãe coloca a gente em situação embaraçosa, né? Quantas vezes eu estava aqui, aí a mãe traz o filho assim, de 22 anos, não sei o que, e falou assim, pastor, fala para ele que ele não está querendo vir na igreja não. Aí eu fico tudo assim, sem jeito, mas mãe pode. Quem pode concordar comigo? Diga, mãe pode. Pagou o preço de carregar você e pagou o preço, e ela pode te colocar em situação difícil, só a mãe pode, nem o pai pode, só a mãe. E a mãe de Jesus coloca ele, diria, numa saia justa. Vamos lá, Jesus foi num casamento, agora, Jesus está no casamento, que expressão forte. Primeiro milagre de Jesus, o início do ministério no casamento. Não é incrível que existem 3 casamentos que norteiam o universo, o mundo bíblico.
O primeiro, quando Deus diz assim: essa é osso do seu osso, carne da sua carne, e apresenta e diz: está casado. Lá no Éden, Jesus iniciando o ministério num casamento, e Apocalipse, no último capítulo, mostrando o casamento mais lindo que vai acontecer no universo, quando o noivo voltar e a noiva subir para encontrar com ele nos ares, e vai ser o casamento mais incrível. Quem vai estar lá, me ajuda aí, celebra ao Senhor. É interessante que a Bíblia está envolta entre esses 3 momentos de aliança. Agora, se você perguntar para mim assim, qual a coisa mais importante da humanidade? Eu não estou dizendo nem espiritual, nem bíblico. Qual a coisa mais importante da humanidade? Contrato social. Aliança é a coisa mais importante. Por que a aliança é a coisa... A sociedade, como nós a conhecemos, o Brasil, o mundo, ela é baseada em cima de alianças, de contrato social, de convenção social. O que é isso? Por exemplo, o dinheiro. Essa nota que você tem aí no bolso aí, vamos dizer, uma nota de 100 dólares. O seu vizinho aí tem umas 20, 30 dentro do bolso. 100 reais, quer dizer. Eu queria alguém para dizer amém, né? Mas tudo bem. Ninguém está entendendo as coisas. Mas por que esse papel vale o que ele vale? Quem disse que vale? Por que você chega com um papel desse, que não vale nada, e a pessoa te dá uma coisa, você vai lá? Isso chama de convenção social. Nós um dia nos organizamos, dissemos assim: olha, esse papel agora vai valer isso aqui. A humanidade é baseada nisso, tá? A aliança é o fundamento que segura a humanidade. Por que você tem propriedade? Você compra um carro, ou você tem uma propriedade, diz, porque você tem um papel. Agora, quem disse que aquele papel vale alguma coisa? A nossa convenção social. Nós construímos, nós constituímos, através de uma aliança coletiva, leis, e concordamos com essas leis através das pessoas que nos representam, porque você se reúne, isso lá atrás foi em menor número, mas o mundo, tudo, eu não vou ter tempo para falar sobre isso, mas eu podia, todas as áreas da sociedade são assim, tudo, o mundo é baseado numa aliança, tudo é baseado em aliança, e por isso que a aliança é a coisa mais importante que sustenta o mundo. É por isso que a Bíblia é dividida entre antiga aliança e nova aliança. E é por isso que quem não respeita a aliança nunca terá a bênção de Deus. Quem quebra a aliança sempre terá as consequências de uma quebra de aliança. Quem não honra a aliança sempre vai colher. Sabe aquela pessoa que não honra alianças de amizade, que não honra alianças feitas, que não honra tudo, irmãos, nesse planeta é uma aliança. Seja feita, falada e sacramentada num ato de juramento, seja escrito, assinado ou falado, ou seja inconsciente. Vamos lá, como é que a gente levantou, essa igreja construiu? Na maioria das vezes, quase 100%, são alianças inconscientes que nós fazemos um com o outro, ao redor de um propósito de construir uma comunidade de pessoas que investem a vida, investem dinheiro, para ver o evangelho progredir e vidas sendo restauradas. Mas aonde se assinou mesmo? Eu não assinei em lugar nenhum, ninguém assinou em lugar nenhum. O que nos mantém aqui juntos? Uma aliança que não é verbal, mas nos conectou nos vínculos do amor, porque tudo que nós temos é baseado em aliança. Essa é a importância principal. Olha, a aliança é algo tão poderoso que a Bíblia diz assim: não podendo Deus jurar por ninguém, Ele jurou por si mesmo. Ou seja, quando Ele fez uma aliança com Abraão, a Bíblia diz assim, que ele bateu no peito e diz assim: a coisa mais importante dessa aliança é o meu nome, e é o que eu represento, por isso eu juro que eu não vou voltar na aliança. A aliança é tão importante, irmão, que a Bíblia diz assim: ainda que nós formos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele sabe o que uma aliança significa, e Ele não pode negar a si mesmo. Eu queria que você celebrasse ao Deus de aliança, que nunca falha na sua aliança. É por isso que Deus, olha até para Davi, que errou, que falhou,
mas Davi é segundo o coração dele. Por que Davi era segundo o coração dele? Alguém diz, porque Davi era um adorador. Eu assim, fazendo uma leitura da vida de Davi, Davi era o segundo coração de Deus, porque Davi era um homem de aliança. Alguém quase se matou por causa dele, ele não bebeu água. Falou, não vou beber uma água que poderia ter matado, uma aliança com as pessoas. Ele tinha uma aliança com o homem, depois que o homem morreu, ele foi lá e abençoou o filho do homem, o filho de Jonatas, dizendo assim, a aliança que eu tinha com seu pai era tão profunda, que agora eu vou te abençoar e vou colocar você na minha mesa, vai virar rico, porque eu tinha uma aliança com o seu pai. Abner foi lá e fez uma aliança com ele, e Joabe foi lá e matou Abner, e ele disse assim, que Deus tire esse sangue de cima de mim, porque eu nunca tocaria na vida de alguém que eu tenho uma aliança. E eu podia aqui enumerar para você a quantidade de vezes que Davi mostra que tem aliança. Eu acho que é isso que faz dele um homem segundo o coração de Deus, porque o que mantém a terra é a aliança. O que fez Jesus morrer na cruz do Calvário é a nova aliança, e o que mantém a humanidade caminhando é a aliança. Lá no livro de Amós, Deus diz assim, eu sou testemunha da aliança que você fez com a mulher na sua juventude, e eu não deixei de enxergar e testemunhar. Irmãos, Deus é um Deus de aliança. Quanto mais você respeita a aliança, mais você parece com Ele. E Deus está onde? Em um casamento. Por quê? Porque Ele está celebrando um lugar de aliança. Aí, vai lá, e Maria, e como eu disse, Maria aqui, queridos, nos dá uma ideia muito, muito clara de que ela não era só a mãe de Jesus, assim, naquele momento ela já tinha uma revelação plena do poder de Jesus, porque você só pede a alguém algo se você pensa que aquela pessoa é capaz de fazer. Você nunca pede a alguém, irmão, algo que você pensa que aquela pessoa não é capaz de fazer. Ou seja, tudo que você pede para alguém, você tem que ter na sua mente que aquela pessoa tem possibilidade e acesso. Como é que você vai pedir algo que a pessoa não pode fazer? Por exemplo, você chegar para mim assim e falar assim, ô bispo, o Trump não está dando mais visto para brasileiro, será que o senhor podia carimbar aqui no meu passaporte? Eu falo, me desculpe, irmão, que pedido louco, você está pedindo algo que eu não posso fazer. Mas a maioria das pessoas, elas têm essa lógica dedutível, elas só pedem para alguém algo que elas ou imaginam, ou pensam que aquela pessoa tem possibilidade ou acesso. E Maria chega para Jesus e diz assim, acabou o vinho. Ouça, irmãos, você pode repetir comigo, diga assim, toda petição é uma adoração. Vamos dizer mais forte? Diga, toda petição é uma adoração. Olha, eu falei aqui de Policarpo, é Policarpo que disse que uma petição é mais poderosa do que uma gratidão. Por quê? Porque a petição, irmãos, o apóstolo Pedro diz assim, seja conhecidos diante de Deus todas as vossas necessidades. Ele não diz assim, as necessidades maiores, ele diz todas. Antes sejam conhecidos, por quê? Toda petição é uma adoração. Quando você pede algo para Jesus, primeiro, petição é uma condição de fé. Quando você está pedindo, você tem fé que Ele pode fazer. Por isso poucas pessoas pedem. Toda vez que alguém vem falar comigo assim, bispo, a minha vida é tão boa, eu nem peço muito. E eu sempre falo, eu tento dissuadir a pessoa desse pensamento que não é bíblico, é de uma autoestima baixa diante de Deus, né? Porque Jesus diz lá em Mateus no capítulo 6, se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, quem não pede, não sabe o que é confiar. Irmãos, pedir é confiar em Deus. Por que petição é adoração? Porque petição reconhece poder.
Quando você está dizendo, Senhor, coloca a tua mão nisso, Senhor, haja amanhã, Senhor, Senhor, o Senhor sabe a minha luta, eu estou precisando de fechar aquilo, Senhor, mata o meu chefe, não, pelo amor de Deus, Senhor, não, tem miséria. Quando você pede algo para Deus, o que você está dizendo? Você está reconhecendo o seu poder. Você expressa dependência e não autonomia. Ouça bem, você acha que você está sendo grato, quando você não pede, você está mostrando a autonomia de Deus. Grandes homens de Deus pedem tudo, até o que eles sabem que eles poderiam ter por si mesmos. Porque toda petição é uma adoração. Porque quando você pede, você submete tudo à vontade de Deus. Quando você pede, você está declarando que Ele é a fonte. Por que petição é algo tão importante que está lá na oração do Pai Nosso? Tem duas, na verdade 3, perdão. Por quê? Tem mais petição na oração do Pai Nosso do que adoração. E é Jesus que está ensinando a adorar. E as pessoas dizem assim, não, olha, por que você fica pedindo tanta coisa? Você tem que ser mais agradecido. E Jesus está dizendo, pede, 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 pede. Por quê? Porque toda petição é uma adoração. Irmãos, Jesus diz assim, você quer ser feliz? Ele diz, naquele dia, pedirão ao Pai em meu nome, e o Pai vos dará. E ele diz, por quê? Para que a vossa alegria seja completa. Irmãos, a alegria do cristão, a satisfação, é quando ele pede algo para Deus no nome de Jesus, e Jesus vai lá e faz, e Ele demonstra a sua glória, a sua majestade no tempo, porque vamos dizer junto, você pode levantar a mão direita para cima e diga, toda petição é uma adoração. Irmãos, Maria vai lá e faz uma petição, eles não têm mais vinho, ela mostra uma falta, uma coisa simples, mas ela mostra. E Jesus inicia seu ministério desenrolando bucho, resolvendo problema, com coisas simples, mas ele inicia o seu. A resposta de Jesus é simples para ela, mas mostra um respeito incrível que Jesus tem pelo tempo. Então eu posso dizer, tenho mais coisas, porque eu até já preguei aqui um dia sobre tudo que rege, o que rege a humanidade. Uma é a aliança, o segundo é tempo. Jesus diz assim, mulher, ainda não é chegado o meu tempo. Em outras versões, mulher, ainda não é minha hora, não é minha hora. É incrível como Jesus entende o tempo. Ele fala muito sobre tempo no seu ministério, e ele tem um respeito absurdo do tempo, porque ele saiu da eternidade e entrou sob o Senhor dessa estação. Qual é o Senhor? O nosso Senhor, o tempo. Deus colocou um regente sobre a humanidade, e esse regente chama tempo. Ezequiel, no seu primeiro capítulo, tem uma visão de vários ciclos dentro de outros ciclos, mostrando rodas dentro de rodas, mostrando como a humanidade, como o universo funciona, muito antes de telescópio. 740 anos antes de Cristo, lá em Isaías capítulo 40, Isaías tem uma visão e diz assim, o Senhor se assenta sobre a curvatura da terra. O homem, a ciência, só foi descobrir que a terra é redonda 500 anos atrás, gente. Em 720 antes de Cristo, Isaías já disse que a terra era redonda. Ou seja, queridos, tenha paciência com a ciência. Quando eu vejo alguém, a ciência assim, não sei o que, eu tenho paciência com você, meu filho. Porque a ciência vai chegar, ela está atrasada. O que Deus já revelou para os seus profetas há milhares de anos, só há poucos anos atrás que as pessoas vão vendo e vão sabendo, porque Deus é o Senhor de todas as coisas.
E a ciência nunca vai contrariar Deus, ela só caminha para o seu ápice para confirmar que não existe o outro mais poderoso e mais capaz e mais glorioso. Deus é o Senhor de todas as coisas. Agora, tudo desse universo cíclico, eu podia colocar mais profetas nisso, mostra a regência do tempo. O tempo é um regente muito duro, gente. O tempo é muito inflexível. O tempo, irmãos, ele é brutal. Brutal. Impiedoso. É a coisa mais impiedosa da existência, o tempo. Irmãos, e se você não respeitar o tempo, ele vai zombar de você. O pior é que tem pessoas que não respeitam o tempo delas e também não respeitam o seu. Você já viu as pessoas que elas não elaboram, não são diretas, não se definem? Sabe, essa turma que está namorando há 7 anos e não chama para casar, gastando o tempo da moça. Sabe essas pessoas que gostam de fazer as outras perderem tempo? Tempo. E o tempo é a moeda mais poderosa que nós temos, irmãos. Assim, o tempo. Ele diz, mulher, não é chegada a minha hora. Porque Jesus respeitava muito o tempo, inclusive o seu tempo de descanso. Quando ele diz, mulher, não é chegada a minha hora, ele está dizendo assim, mulher, ainda é hora de descansar. Eu estou aqui me divertindo com os meus amigos. Daqui uns dias eu vou jejuar 40 dias. Daqui um dia é demônio para lá, é cura para lá. Eu ensino, eu vou ter noites mal dormidas. Vai ser tudo, deixa eu descansar. O que Jesus está dizendo não é a minha hora. Eu estou aqui, assim, tendo um tempo, rindo com os meus amigos, celebrando, convidado por uma festa. Ainda não é chegado o meu tempo. Deixa eu dizer para você, querido, esse ano que está iniciando, respeite o seu tempo de descansar. Respeite o seu tempo, não atropele a sua saúde, não roube de você a sua potencialidade, cuidado para você não estar tirando o alvo, o foco e a capacidade que você tem de se entregar no tempo certo. Você só vai se entregar no tempo certo quando você descansar o tempo certo. Mas Jesus é estratégico com o tempo. Então, ela diz, acabou o vinho. Ele diz, não é chegada a minha hora. Pode ser frustrante, né? Agora, é porque a gente está aqui, olhando de fora. Agora imagine comigo, você é mãe, carregou o camarada um tempo todo, cuidou, deu de comer. Claro que você acredita que ele deve a você algo. E a pessoa dizer um não, porque ainda não chegada a minha hora, é não. Assim, mulher, não é chegada a minha hora, não. Mas o não, tem gente que ouve um não da vida, uma porta fechada, ouve um não e se frustra, e se machuca. Ah, porque fez isso comigo, ah, porque não me entregou isso, ah, porque não me deu aquilo, ah, porque eu merecia mais. Irmãos, o não parou Maria. Sabe por quê? Que o não, tem gente que está até frustrado com Deus, porque recebeu uma porta fechada, um não. Irmão, sabe que o não parou Maria? Por quê? Primeiro, por causa da relação que ela tinha com Jesus. Quando você tem uma relação com Jesus, irmão, as portas podem se fechar, pode acontecer qualquer coisa, mas você sabe o que Ele é para você, o que você é para Ele. Por isso, irmão, tem uma relação íntima com Ele. Segundo, por quê que o não a parou? Por causa da confiança que ela tinha no caráter de Jesus, ela sabia quem Ele era. Ei, querido, se houve um não, se uma porta fechou, se ainda não aconteceu, saiba que o caráter de Jesus, quem Deus é, irmãos, que na hora certa Ele cuida de você, Ele tem o melhor para a sua vida. Confie no caráter de Jesus. Mas o mais importante é onde eu chego no momento que nós estamos vivendo. Por que Maria ela recebeu um não assim, mas ela foi lá no servo e diz assim, fazei tudo quando ele vos disser. Ela recebeu um não,
mas foi preparar a atmosfera para o milagre. Você sabe quando uma pessoa recebe não e para, e frustra, e não faz mais nada? Maria não. Maria foi preparar a atmosfera, o ambiente do milagre. Ela chegou para os servos e diz assim: faça tudo o que ele mandar. Mas o quê? Está vendo ele ali, meu filho? O que ele mandar, você vai fazer. Todo mundo atento. Ela preparou o ambiente da obediência. Ela preparou, e o que acontece? Ela recebeu um não. Ei, querido, uma porta fechou. Não é para você ficar chateado de cabeça baixa, não. Uma porta fechou, prepare o ambiente do próximo milagre. Como é que ele prepara? Olha, primeiro obediência. Porque ela manda os servos, diz: faça tudo o que ele vos disser. Tudo. Aí o texto continua. Interessante que é uma conversa. Aí o narrador, João, diz assim, ele estava lá, ele diz: havia ali potes que eram para purificação dos judeus. O que era purificação dos judeus? Aqueles potes de água eram cerimoniais. Quando o judeu ia orar, ele lavava a mão, lavava o pé, lavava o rosto. Aí ele ia orar. Quando ele ia para a sinagoga, ele lavava a mão, lavava o rosto, lavava o pé. Naqueles potes de purificação. Quando ele ia ler Torá, ele fazia o quê? Ele lavava a mão, lavava o rosto, lavava os pés, e ele ia ler Torá. Então, o texto, João diz assim, ele para tudo, ele diz assim: havia ali uns potes, umas talhas, que era para consagração, e aquelas talhas estavam vazias. Nós estamos... O que quer dizer que fazia muito tempo que alguém ali não lavava a mão, não lavava o pé, não lavava o rosto e não ia orar. Fazia muito tempo que alguém ali não lavava a mão, não lavava o pé, não lavava o rosto e ia ler a Bíblia. Ou fazia muito tempo que alguém ali não lavava o rosto, não lavava a mão, não lavava os pés e não ia para a sinagoga. Aquelas talhas estarem vazias significava aquilo. E a primeira coisa que Jesus disse, fala: enche essas talhas com água. Irmão, você não sabe o que fazer depois de um não da vida? Se consagre. Eu não sei o que fazer. Se consagre. Mas eu não sei se é para a direita ou para a esquerda. Lava a mão, lava o pé, lava o rosto, vai orar. Lava a mão, lava o pé, lava o rosto, vai ler a Bíblia. Lava a mão, lava o pé, lava o rosto, vai para a igreja. Lava a mão. Não sabe o que fazer? Se consagra. Ai, meu Deus, eu não sei como sair isso. Se consagra, busca Deus, enche as talhas de água. Enche as talhas de água. Jesus disse: obedeça. Quer um milagre, quer que algo incrível comece na sua vida? Enche as talhas de água. Obediência e consagração é o caminho dos milagres na vida de qualquer homem. Alguém me ajude aí, celebra ao Senhor. É o caminho. E vai lá, irmãos, e eles vão lá e enchem as águas. Sabe o que aconteceu aqui? Nesses primeiros 12 dias do ano, você estava enchendo as suas talhas. Alguém aqui que sentiu que as suas talhas ficaram cheias no 12 por 12? Me ajude aí, comunidade das nações. Foram 12 dias de consagração, de oração. Foram 12 dias de oração. Foram 12 dias de jejum. Foram 12 dias que nós buscamos ao Senhor. A gente estava o quê? Enchendo as nossas talhas, colocando na consagração. Hoje nós estamos começando o nosso ano, primeiro domingo, sem o 12 por 12. Mas eu estou vendo aqui uma igreja das talhas cheias. Uma igreja que ama buscar a Deus, uma igreja que ama adorar a Deus, uma igreja que ama a palavra. Me ajude aí, celebra ao Senhor se você ama isso. Irmãos, e eles foram lá e encheram as talhas. Quando a gente enche as talhas, a gente também tem que encher a nossa autoridade, saber do nosso depósito. Quando você tem depósito com Deus, irmão, você tem que saber que aquilo que você carrega é mais do que você pensa que é. Porque depois que eles encheram, eles voltaram para Jesus e disseram assim: as talhas estão cheias,
Jesus diz, agora pega e leva para o mestre-sala. Não, mas é água. Quando você consagra, quando você enche o ambiente da consagração, aquilo que parece ser comum que você faz se tornar extraordinário. Quando você consagra, irmão, mesmo que você ache que é simples que eu vou servir para o mundo, é simples o meu trabalho, é simples, assim, eu quero dizer para você que no caminho de servir os homens, aquilo que Deus te deu para servir, se tornará extraordinário. Você quer que se torne extraordinário o que você faz, a sua profissão, aquilo que você executa no dia a dia, como você serve a humanidade, mantenha as talhas cheias de água. Deus vai transformar em algo exclusivo. Deus vai transformar em algo, irmãos, que é poderoso. Deus vai transformar em algo irresistível. Eu quero dizer que o que você carrega nesse ano será irresistível se você manter as talhas cheias de água. Quando você for servir ao mundo, no meio do caminho, Deus vai transformar a água insignificante, que ninguém dá valor, em algo que é poderoso, que é de muito valor. Eu quero dizer que o seu trabalho será visto, que a sua empresa será vista, que o seu investimento será visto, que o que você faz será visto. Quando você tirar das águas da consagração e servir, elas se transformarão em algo desejado. Eu queria alguém aqui para crer comigo em nome de Jesus. Irmãos, aqueles servos, nós que tiramos do nosso tempo de consagração, tiramos do nosso tempo de entrega a Deus e vamos levar. Às vezes a gente acha que, agora eu vou chegar a um ponto que eu gostaria de chegar. Às vezes a gente pensa, irmãos, que porque vai lá e aqueles homens levam água, então eles acham assim, um mestre-sala não vai gostar de água. O que é o mestre-sala? O mestre-sala é o sommelier. Com a boca, sommelier. É o quê? Quem prova vinho, né? Esse vinho tem tons de amora e ameixa em barricas de carvalho. Né? Esse é o sommelier. Então, vai lá e eles levam água. Mas o servo na cabeça dele está dizendo assim, água? Ele nunca vai querer água. Isso aqui é um vinho. Não está à altura dele. Você sabe que muitos de nós fazemos é isso. Nós achamos, olhamos para alguém e dizemos assim, essa pessoa tem a vida toda resolvida, não vai querer ser crente. Olha, essa pessoa tem tudo. Olha, esse meu tio é rico, a família toda bem, os garotos tudo bons. Não vai querer essa água que eu carrego. Primeiro, que preconceito. Jesus é só para os quebrados? Tem muita gente que acha que é isso, né? Que Jesus, assim, que Jesus é só para as pessoas, assim, quando a gente olha assim, um necessitado. Não, o apóstolo Paulo, ele não foi chamado, na primeira vez que ele foi chamado, na primeira vez, aí ele foi entrar dentro da cidade, aí Jesus disse para um profeta dentro da cidade, disse, vai lá e ora por ele. Senhor, ele está matando os cristãos. Ele disse, ele é servo escolhido para pregar o evangelho no meio de reis, imperadores e líderes, pessoas que parecem que estão com tudo resolvido, pessoas que parecem que têm tudo. Eu estou levando ele para pregar para todas as pessoas de poder, de influência. Irmãos, às vezes a gente acha que o evangelho é só para aquela pessoa que está com tudo quebrado, está divorciado, a vida acabou. Ei, irmão, evangelho não é só para tirar a pessoa do buraco, não. Evangelho é a autoridade de Deus para a salvação de todo homem. Evangelho é opção de vida. Evangelho, irmãos, é a graça de Deus, tanto para o rico como para o pobre, para o inteligente, para aquele que não é, para o sábio, para o louco, para aquele que não tem moral nenhuma, mas para aquele que tem moral cristão, mais que muita gente, muito crente, e nem está sentado aqui. Todo mundo precisa do vinho do Espírito Santo. Alguém aí me ajuda em nome de Jesus. E esse é o problema, irmãos.
Nós estamos começando o ano. Começando o ano. E a gente encheu as talhas de água. Começamos o ano com consagração, cheios de Deus. Aí, ouça bem, comunidade das nações. Eles chegam e entregam para o sommelier. E o sommelier prova o vinho. E está todo mundo feliz naquela história. Olha só. Maria está feliz porque Jesus fez o milagre. Os servos estão felizes porque o milagre aconteceu na mão deles. Jesus está bem porque é o primeiro milagre dele. Os discípulos, o texto diz, glorificaram a Deus e creram em Jesus. Aquele foi o milagre. Todo mundo está feliz. Sabe quem não está? O sommelier. Sabe que o sommelier olha para ele e diz assim, você ficou, você me dá esse vinho bom até agora. Você deixou o vinho melhor. Por que você negou o vinho para mim? Irmãos, deixa eu dizer algo para você. Tem pessoas aqui que vão passar por isso. O dia que você convidar a pessoa para vir aqui na igreja, e a pessoa vai olhar e vai dizer, por que você não me trouxe antes? Você me negou o melhor vinho até agora. Quando você falar de Jesus só porque a pessoa parece estar com tudo resolvido, irmãos, olha, na minha rua só tinha família esbagaçada. Assim, estava todo mundo bagunçado. A família bonitinha era só a minha. Pelo menos é o que o povo achava. Que já estava acabado. Assim, eu me lembro que quando uma pessoa me convidou para ir numa vigília, e ainda me convidou, eu me lembro, na ida, disse, assim, a gente sempre olha para a sua família, a gente acha, e não sabia do problemão que eu estava dentro de casa. Eu me lembro, Deus é minha testemunha, que eu olhei para ele no final, que Deus me alcançou, me transformou, eu falei, como é que você nunca me trouxe antes? Como é que você me negou esse vinho até agora? O sommelier diz assim, como é que você me negou o vinho melhor? Por quê? Irmãos, você tem um tio, um primo. Quando você começar a falar de Jesus, você acha que está tudo resolvido na vida dele, você acha que está tudo bom, você acha que ele é resolvido. É só porque ele tem princípios bíblicos. Porque tem pessoas, irmãos, quando você olha de fora assim, pessoa direita, correta, mas não é a respeito disso. Jesus é para o correto, é para o incorreto. Jesus, irmãos, todos os pecados e juízos da glória de Deus estão. Todo mundo precisa do melhor vinho. Irmão, aquele seu amigo forte na área dele, aquele seu amigo vencedor, aquela pessoa que você acha que ela sabe das coisas, ou que você olha para a família dela, parece uma família de príncipes. Quantas vezes eu entrei assim em casas aqui em Fortaleza, assim, você olha lá, o marido, uma educação, os meninos parecem príncipe dinamarquês. Me dá uma vergonha, porque o Benienta já vai subindo nas coisas. Eu falo, Jesus, que vergonha. E os meninos tudo assim, por favor, se senta. Assim, parecendo que o príncipe Harry, o príncipe William, e o meu furacão. Mas aí você pensa, aí quando você começa a falar de Jesus, de repente uma lágrima, é como se a pessoa fala assim, por que você me negou o vinho? Você acha o quê, irmão? Você acha que a sua irmã, só porque é brava, está bem resolvida? Você acha que o seu pai, só porque o tempo todo é ranzinza, ele está resolvido espiritualmente? Você acha que só porque a pessoa critica o evangelho, ele não quer ouvir o evangelho? Só porque ele critica a igreja, ele não quer ouvir de Jesus? Assim, nós, irmãos, somos preconceituosos com as pessoas que nós achamos que não vai ouvir o evangelho. A gente cria alguma coisa dentro de nós e nós negamos o vinho. E a pessoa, quando ouvir da gente, vai dizer assim, como é que você me negou isso até hoje?
Comunidade das Nações, Deus derramou muito em vocês nesse início de ano. É hora de você derramar no mundo. Alguém me ajuda aí, celebra ao Senhor. O servo pega da sua consagração e serve ao mundo, e entrega ao mundo. Olha, nós somos chamados para isso. Hoje, nesse culto, é um desafio espiritual. É uma celebração de Jesus. É uma celebração das talhas da consagração que nós levantamos no início desse ano. Mais uma responsabilidade de servir as pessoas o que nós temos de melhor. Porque, vou dizer para você, uma hora dessa, essa pessoa que você acha inacessível, vai chegar aqui por outra pessoa, você vai passar uma vergonha. Ela vai falar assim: por que você nunca me convidou? Por que você nunca me entregou o evangelho? Por que você me negou esse vinho que você carrega? Se Jesus é realmente o nosso rei, se Ele é realmente o Salvador do mundo, não vamos negar ao mundo o seu Salvador, não vamos negar ao mundo o seu Senhor, não vamos negar ao mundo a Jesus. Se coloque de pé, celebra ao Senhor, por favor. Olha, hoje eu vou fazer um convite para aceitar Jesus diferente, né? Geralmente a gente faz o convite: olha, você que está com a vida, você que está necessitado. Hoje eu vou fazer um convite a você que não está necessitado. Hoje, o meu convite para confessar Jesus é você que tem um princípio muito bom, tem valores, padrões, padrão na casa, padrão, você que faz o que é certo. Ei, irmão, não precisa estar arrebentado para vir para Jesus, não, irmão. Não precisa estar destruído. O evangelho. Não, irmão. O evangelho é para todos, para quem precisa, para quem não precisa também. O evangelho é para quem está tudo atrapalhado e para quem está tudo resolvido. Hoje o meu convite para receber a Jesus, para confessar a Jesus, para você que tem um bom coração, um bom princípio, um bom valor, cara direito. Claro que você não é perfeito, eu não sou, não tem ninguém aqui que é. Mas que Jesus está dizendo para você: vem tomar o melhor vinho que você já tomou na sua vida, vem ter o melhor tempo, junte os seus valores com a minha salvação, com o meu senhorio. Hoje o meu convite para você é você que quer ter um mestre chamado Jesus, um salvador e um mestre para te direcionar, para te levar pelo caminho. Hoje nós estamos aqui te entregando o que nós temos de mais precioso, é o vinho da nossa vida, é a maior alegria da nossa história, que chama Jesus Cristo. E Ele quer que essa próxima fase da sua vida seja em Jesus, para viver uma vida com Jesus. Por isso, se você é essa pessoa, eu quero convidar você a levantar uma das mãos para o alto. Eu quero orar por você. Deus te abençoe, querido, pode abaixar a mão. Deus te abençoe, amigo, pode abaixar a mão. Deus te abençoe, pode abaixar a mão. Deus te abençoe, 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 Deus abençoe, Deus abençoe lá atrás. Alguém aí me ajude em nome de Jesus. Todo mundo precisa do vinho. Todo mundo precisa do melhor de Jesus. Todo mundo precisa. Até quando a gente tem valor, a gente precisa de Jesus. Eu quero orar com vocês nesse momento. Se puder abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Meu Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por cada mão levantada. Às vezes a mão não levantou porque precisa, ela levantou porque reconhece Jesus, reconhece o Senhor,
reconhece a salvação em Cristo Jesus, reconhece o senhorio de Cristo e quer provar, caminhar de perto, se submeter, viver uma vida cheia da graça, cheio do amor, ó Pai amado, servir ao Senhor enquanto vive. Nós queremos abençoar essas pessoas e declarar que hoje a salvação chegou, que o Teu Espírito sela agora essa convicção, que Teu Espírito sela agora, ó Pai amado, ó Senhor, a declaração que a partir de hoje eles vão seguir a Jesus como projeto de vida. Ó Pai, nós celebramos com eles essa decisão e te celebramos. Alguém me ajuda e celebra o Senhor hoje aqui. Dai-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que já ouvi tu és a quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu. Diga mais uma vez, porque a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar. Uma vez que já ouvi Teu falar, Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Tu és por quem a minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou. És o